Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric, sou ilustrador e você está no canal Chromatic. Para o vídeo de hoje eu quero trazer aqui um processo, sabe? Tipo um exercício inicial para que vocês possam começar a explorar melhor o estilo de vocês. Então eu vou explicar um pouco sobre como é que é o início, né? O que a gente vai começar a fazer sobre a exploração de poses, como começar a pensar dos detalhes do personagem, se é legal já pensar numa pose mais de ação ou não. Eu vou falar um pouco de cores, vou falar um pouco sobre finalização, peso de linhas também. Sombras, vou dar dicas de como fazer sombras para os seus personagens. Então fica comigo até o final que vai ter muita coisa para vocês. Vamos nessa! Então, a palavra-chave aqui é exploração, tá? Como vocês podem ver, eu estou desenvolvendo um manequim agora, um manequim bem simples. Eu estou tentando entender mais ou menos as proporções que eu quero para o meu personagem. Como vocês puderam perceber, eu deixei duas imagens ali de referência de roupa. A ideia para esse exercício é ser algo simples, sem ter tantas interferências externas, tá? Como referências. Eu peguei mais essas duas referências só para poder demonstrar um pouco mais para mim mesmo, que tipo de indumentária eu queria pro meu... Ou roupa, né? Indumentária. Ou roupa eu queria pro meu personagem. Então, para não ficar quebrando muita cabeça com isso, que eu não queria, de fato, eu queria explorar outras coisas, tipo fazer um trabalho meio que do início ao fim, sabe? Das primeiras ideias até a finalização. Então eu peguei essas duas referências. Mas a primeira coisa para esse exercício é se isente o máximo possível de referências, para que o seu desenho seja mais mental, para poder deixar ali no papel ou no digital, enfim, onde quer que seja, as coisas, exercitar sua biblioteca visual. É isso que eu quero. O que você já sabe sobre desenho, sobre ilustração, sobre os conceitos que você já domina ou que você já deixou de dominar. Então esse exercício é um exercício mais cru mesmo, para que você possa observar e dar oportunidade para colocar todos os seus gostos de uma forma pouco influenciada. Então esse é o primeiro passo. Então, como vocês podem observar aí, eu estou desenvolvendo primeiro um personagem, o personagem final não vai ser assim, mas em vez de, isso já vai uma dica, em vez de eu já fazer o personagem pulando, dando pirueta, enfim, como eu queria trazer melhor os meus gostos ali, eu quero trazer algo meio cyberpunk, né, estilizadão, com questões mecânicas e tal, para mim seria mais difícil começar pensando numa pose do personagem, fazendo qualquer pose que seja, e começar a colocar características, né? Ele tem braço mecânico, ele tem um jaquetão, não sei o quê, a calça dele é assim, o tênis é assim. Então eu fiz uma pose mais genérica, né, para melhorar isso. E eu tô também começando a trabalhar determinados detalhes. Por exemplo, o rosto dele eu não tinha trabalhado direito. Agora eu falei, cara, eu já tenho mais ou menos um entendimento aqui geral e para onde está indo o personagem, e eu quero entender um pouco melhor como é que vai ser o rosto dele. Então, para isso, eu estudei a parte o rosto. Eu queria ver algumas coisas que pudessem ser interessantes, né, meio que de memória assim, para desenvolver para o rosto. Se vocês forem perceber, eu já deixei ele um pouco mais forte do que está ali no manequim. E tá tudo bem, gente. Isso é um momento de exploração. É a hora de errar é agora. Anota isso, a hora de errar é agora. Porque você não tá com compromisso de trabalho ou não quer botar algo no portfólio, é simplesmente aquela parte ali que você tá, e se? É o e se? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Se eu experimentar isso? Se eu experimentar aquilo? E ver o que você gosta, o que você curte de fazer no processo. A grande sacada desse exercício é isso, é você estar atento a conseguir observar todas essas coisas que te atraem, né? E que, independente se o seu rendimento está sendo excelente ou não, se você está gostando de fazer aquilo, se você tem vontade de pesquisar sobre determinados assuntos, né? Como, por exemplo, sei lá, braços mecânicos, ou então roupa street style, tá? Agora eu tô começando a pensar na pose, numa ideia de manequim. E se vocês notarem, eu não estou colocando a ideia das roupas no início. Por quê? Porque eu tô querendo me focar na pose. Então, às vezes, se eu ficasse gastando muito tempo colocando caráter, né, as características das roupas que eu tentei definir ali no meu esboço anterior, pudesse começar a me tirar a atenção do que de fato é necessário resolver nesse momento, que é a pose. Então eu tô procurando, eu queria uma pose mais dinâmica, né, meio de ação,
né? Nessa aí eu comecei a investir nela, eu achei interessante essa pose. Tanto é que eu tô dando uma refinada nela para ver se vai ficar legal, se iria funcionar mesmo. Se vocês também forem observar, eu tô mudando um pouco o biotipo do personagem, ele tá ficando um pouco mais forte, um pouco mais definido do que eu havia feito antes. E tudo bem, eu achei que ali começou a me vir insights, né? Ideias. Pô, e se eu forçar mais o tronco dele? E se eu forçar mais essa linha? Ou, enfim, definir mais o braço? Qualquer outra coisa que seja. Na pose, beleza, se eu tô sentindo isso, eu vou colocar pra ver o que que dá. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim, ou às vezes me dá ideia pra outra coisa. E isso tá sendo tão evidente nesse processo que eu tô fazendo, que eu tô exagerando pra caraca agora. Perceba que agora ele ficou muito mais forte. Por quê? Eu tava sentindo essa tendência de deixar ele mais forte no manequim anterior, que eu não gostei. Falei, e se eu exagerar mais? Eu tô testando em outra pose. Se vocês forem notar, apareceu uma outra pose aí que eu esqueci de gravar, cara, o processo. Eu ainda não me acostumei, eu acabei começando a desenhar e esqueci de gravar, né? Que eu, no meio do trabalho do dia a dia, eu fui gravando esse vídeo. Mas a pose que vocês vão ver daqui a pouco é a pose final que eu fiz. Para ir para essa parte aí do braço, eu tô tentando trazer um pouco mais de definição, né? E mais de construção pro braço. Eu ainda estava em dúvida de bastante coisa que estava acontecendo ali para esse braço, para esse design. Então eu estava testando algumas coisas que eu estava achando interessante. E nesse momento eu estou buscando uma definição maior das linhas. Porque quando a gente começa a definir um pouco mais as linhas, nós começamos a ter um senso um pouco maior das partes pequenas do nosso trabalho. Como eu estava sentindo que tinha algumas questões ali do esboço anterior que ainda estavam um pouco abertas no desenho, eu decidi fechar e tentar definir melhor as questões ali do meu personagem. Preste atenção agora, tá? Falando um pouco sobre cores, né? Algumas dicas sobre cores. Se vocês forem observar, eu vou reservar as áreas mais saturadas e com conflito, né, de complementariedade de cores para o braço mecânico. Por quê? Porque eu quero que o braço mecânico se sobressaia mais do que o resto. Já que, em parte, essa é a parte diferentona dele, né? Tanto em termos de forma, como em termos de simbolismo, né? Ele é um cara orgânico, anatomia orgânica com algo mecânico. Então eu vou trabalhar as cores ali, eu trabalhei esse azul turquesa com laranja porque são contrastantes, né? Então eu tô trabalhando a área conflituosa na minha relação de cores. E todo o resto tá mais suavizado, tá um pouco mais neutro, né? Se você for ver a jaqueta, é um cinza, meio azulado, a calça também. O tênis ali, eu também deixei ele mais neutro, coloquei uns detalhes em amarelo para dar uma questão de continuidade do cabelo que é amarelo até o pé. Mas o braço mecânico, eu tô reservando essa área maior, mais saturada e mais conflitante, para que, de fato, isso seja o que sobressaia mais no meu personagem. Então, nesse momento aqui, eu tô em cima, né, da pose que eu escolhi e que, infelizmente, eu não gravei. Eu acabei esquecendo de gravar esse processo, mas eu tô começando a aplicar as coisas que eu defini ali numa pose padrão. Ficou mais fácil de eu conseguir traduzir mais ou menos o que tá na minha cabeça, agora para algo mais dinâmico. E eu tô jogando ali, né, as roupas, a indumentária, toda a ideia que eu fiz previamente na pose para ver se vai ficar legal, porque às vezes não fica. Às vezes eu tenho que pôr nessa pose aqui, com a jaqueta alta, talvez eu tenha que botar o braço assim, o braço assado, a perna um pouco mais levantada, enfim. Tudo isso em favor de ter um equilíbrio entre pose e a própria roupa, né, as próprias características do personagem, para que tudo fique o mais interessante possível. Isso é muito importante para o estudo, pessoal, para que vocês observem e saibam para onde vocês querem ir. Tanto aqui agora eu tô mudando um pouco o exagero ali da mão para dar mais senso de profundidade, né? Mas essa questão da perspectiva um pouco mais forçada para a mão dele, né? Antes eu tinha feito a mão fechada, agora eu tô fazendo a mão com um gestual um pouco mais delicado, vamos colocar assim, mas não tão simplista como uma mão fechada, que eu acho que agregou bem para a pose como um todo.
Agora, nesse momento, eu tô refinando um pouco mais a linha que eu coloquei anteriormente, com o propósito de observar os detalhes em si. Nessa hora, presta atenção nisso, nessa hora é onde você vai adicionar um detalhe ou outro, tirar alguma coisa, mudar o tamanho. Eu ainda tô experimentando aqui. Por mais que eu já tenha definido, sei lá, 80, 85, 90% do que vai ser, né, o trabalho final, mas eu ainda tô me dando espaço. Ó, tá vendo? Eu pensei, cara, e se eu mudar a pose do braço assim? Eu tô testando. E aí eu vi, cara, não, acho que dessa forma que tá ok. E muito em parte disso vai vir por uma linha um pouco mais assertiva, né? Um pouco mais finalizada, mas essa ainda não é a linha que vai ser final, mas ela vai me dar o suficiente para observar tanto as partes grandes do meu desenho, né? A jaqueta, a mão, o braço ali, como as partes pequenas, como as dobras, um detalhezinho na joelheira, algum detalhe aqui no tênis. E eu quero fazer com que essas coisas tenham harmonia. Uma vez que eu conseguir ter algo satisfatório nessa fase, aí eu vou pegar uma linha mais definitiva e vou já em prol de finalizar o desenho. E aí eu tô, né, de fato, colocando uma linha final. Perceba que a linha final, ela não tá toda certinha, não é aquela linha vetorizada, milimetricamente calculada. Eu ainda gosto de manter uma certa soltura, mesmo para uma linha final. Eu acho que colabora muito e mantém que eu consiga preservar o gestual que eu pretendi desde o início. E fazer isso na linha final eu acho que é muito vantajoso dentro desse ponto de vista, tá? Aí uma vez que a gente finaliza as linhas, eu tô colocando um pouco mais de peso, né? De oclusões, de peso. O que tá na frente eu tô forçando um pouco mais a linha para parecer que tá mais na frente, ter um recorte maior. E isso faz com que a linha ganhe uma formatação mais robusta, tá? Agora eu tô começando a fazer as sombras. E o que é importante para as sombras, né, é que elas têm um senso de conjunto entre si. Logo, e eu vou explicar isso um pouquinho mais daqui a pouco. A ideia da sombra é confirmar o que eu já fiz com a linha. Eu não posso negar o que eu já fiz com a minha linha, com a sombra. Por isso, muitas vezes, quando a gente vai sombrear, às vezes a linha tá legal, e aí você vai sombrear, pô, mas não ficou legal. Por que será? Porque se você se desconectar daquilo que você planejou com a linha, se o seu trabalho é mais linear, e mesmo que não seja, né, se você trabalha com manchas, isso ainda vai valer, é você confirmar aquela sua ideia de volume para a sombra, a ideia de conjunto, de design, né, o shape da sombra também ajuda muito bem a comunicar a tridimensionalidade. Então, eu vou fazer uma pausa aqui, rapidinho, para a gente poder analisar de fato essa questão da sombra, porque é algo que é uma dica muito importante. Então, vamos lá. Bem, estamos aqui. Eu separei algumas questões do processo, né, dessa pose de ação que a gente pensou aqui até o momento. E eu quero, antes de falar da sombra, reforçar algumas coisas, tá? De todo o procedimento que a gente fez. Então, ó, primeiro, pensei no manequim, né, na ideia geral da pose. Então, tenho aqui, né, são os grandes, é o G, são os grandes, né, da pose em geral, gestual, uma certa ideia de profundidade, de volume do personagem. Depois aqui eu começo a me preocupar com algumas partes um pouco menores, né, que seriam os médios, os M, né, os médios. E aí eu tô pegando aquele estudo prévio, né, do personagem ali em pé, normalzão, e fazendo as aplicações e fazendo as devidas modificações que eu achar que é pertinente, que é necessário. Depois a gente passa para uma linha um pouco mais limpa, para ver se de fato as coisas estão funcionando. Já que nesse momento aqui, o fato de ainda ter um excesso de linha, um excesso de informação, os traços não estarem totalmente definidos, algumas coisas podem ficar um pouco mais difusas, né? Mais embaçadas mesmo. Então, essa fase aqui é para eu ter certeza para onde eu estou indo. Uma vez que eu... não, tá legal, posso continuar, não preciso acertar muita coisa. Beleza, a gente vem e faz a linha final como acabamos de ver. Agora, a questão da linha e a grande... Linha não, né? A questão da sombra e a grande dica da sombra é a seguinte. Procure pensar no design da sua sombra,
tá? Então o design aqui eu tô trabalhando sempre ó, com questões mais retas e curvas, né? Ó, reto, reto, aí eu procuro dar uma curvada dentro do meu estilo. Às vezes, o seu estilo, por exemplo, o meu estilo ele é um pouco mais puxado para ângulos retos. Às vezes, seu estilo não é tão assim. Então, num estilo em que é mais puxado para coisas mais quinadas, mais retas, fazer algo assim, ó, levemente curvado, vai soar curvo, muito curvo. E eu tô no contexto assim, ó, pá. Então, esse aqui soa curvo. Agora, se você tá num contexto cujo estilo é mais arredondado, ó, assim, ó, essa linha aqui ela parece mais reta. Isso é uma coisa muito importante a se observar no seu estilo, que é a questão de como você trabalha a relação entre retas e curvas. Isso é bem importante, tá? Então fica essa dica de ouro aí. E eu tô usando isso na sombra. Uma coisa que é muito importante para sombra é o seu senso de conjunto, tá? Eu joguei uma luz aqui mais lateral, mas assim, né, ela tá vindo mais daqui. Por quê? Para que eu possa enfatizar uma parte grande de luz, né? Um contraste grande entre luz e sombra. Se eu deixasse a luz vindo bem de frente, assim, ó, bem de frente em todo o personagem, eu ia meio que equilibrar demais as relações das sombras ali e ia dar pouco contraste. Então, quando a gente pensa no sombreamento, né, ó, vou pensar no sombreamento. Vamos imaginar que esse personagem ele é um cubo, né? Provavelmente vocês já devem ter visto a técnica do cubo. Mas eu tô com o cubo aqui, então se a minha luz está vindo daqui, então toda essa região aqui, ó, vai ficar sombreada. Aqui um pouquinho. Aí eu posso reforçar, né? Pronto. É. Então eu tenho um contraste grande entre essa região que está recebendo a incidência de luz e um contraste grande entre a região que não está recebendo uma grande incidência da luz, ou nenhuma incidência de luz, né? Quanto mais a gente contrastar essa ideia de diferença, de mudança de planos, né? Um plano está virado para a luz, outro plano não tá totalmente fora, né, do foco da luz, é que onde dá mais o exagero de volume. Isso também, muitas vezes, manipular isso, exagerar isso, é uma questão também de estilo, pode ser, tá? E a conexão entre as sombras, ó, tá vendo que as sombras elas se conectam, elas não estão isoladas, é muito importante para dar leitura, tá? Muito importante, porque olha só, eu vou tirar aqui a linha, ó, olha, eu consigo ter ainda uma leitura do personagem, óbvio, não tão definido, né, como com a linha, porque a linha ali é o meu personagem principal para definir o que eu tô querendo representar. Mas a gente ainda consegue ler a pose, né? Mesmo ainda não tão definido. Isso significa que a sombra ela tá funcionando, que ela tá encaixada, sabe? Ela tá comunicando, confirmando o que eu fiz com a linha. Se a sombra não confirmar o que você fez com a linha, ela vai ser uma sombra ruim. Então essa é uma outra dica bem interessante de você saber se a sua sombra tá boa ou não, né? Ou tá indo no caminho interessante ou não. Outra coisa que eu vejo muita gente fazendo, que atrapalha demais, principalmente com essa relação de conjunto da sombra, né, que é importante pensar nessa ideia do design da sombra, é que muitas vezes as pessoas elas não conectam as sombras como eu falei. Então, eu vou fazer uma sombra aqui, eu faço aqui, eu vou fazer um pouquinho aqui, aí faz um pouquinho aqui, ó, e deixa tudo fragmentado, ó. Deixa tudo muito fragmentado, sabe? Faz um pouquinho aqui. As coisas não se conectam. E isso não comunica. Ó, eu vou fazer, ó. Tá vendo? Aí se eu tirar a linha aqui, ó. Isso aqui não é nada significativo. Óbvio, eu não fiz em tudo, mas dá pra perceber a diferença? Se você não conectar elas, isso aqui vai virar o quê? Um bando de traços. O que acontece é que com a linha ali você consegue identificar o conjunto, mas a sua área de sombra, ela tá indo contra o que você tá querendo dizer com a linha. Então, fica a dica aí, isso é bem importante, tá bom? Então, pessoal, se esse conteúdo tá sendo legal para vocês, então dá um like, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos assim. Eu quero continuar compartilhando, né, cada vez mais dicas interessantes que de fato vão ajudar vocês a desenvolver melhor a arte, né, a qualidade de ilustração e de desenho de vocês.
Nesse momento eu tô simplesmente fazendo a aplicação das cores base que antes, né, eu comentei, né, do porquê das cores base. Basicamente eu tô pegando o color pick ali e aplicando. Se vocês forem notar, é um trabalho mais mecânico, né? O meu trabalho criativo já foi feito antes, né? Foi feito na pose mais padronizada, né? Os estudos de indumentária, de pose já foi feito antes. Agora é um processo um pouco mais mecânico, né? Onde eu posso, de fato, me preocupar em finalizar mais, em pensar em mais detalhes. Às vezes, sim, nesse momento eu vou experimentar uma coisa ou outra que eu acho necessário, né, pro meu trabalho. Se eu ver, poxa, e se, sei lá, se eu puder pintar isso de outra forma, se eu quiser testar alguma coisa, ainda tá valendo. Mas, de forma geral, todas as coisas que eu poderia resolver dentro do tempo disponível que eu tenho para estudar, já foi resolvido, né? Então, muitas vezes, o nosso erro, o nosso problema, ao finalizar uma peça, é que a nossa peça ela não está direcionada o suficiente. Ainda tem coisas que estão para se resolver e não foram resolvidas. E aí você vai resolver essas coisas na hora de finalizar. Sendo que a hora de finalizar é algo que você já tem que estar mais assertivo na sua mente, né? Você já tem que saber bem o que vai fazer. Por isso, eu foquei tanto e continuo batendo nessa tecla da experimentação, da calma, de ir e voltar no processo do trabalho antes de se começar a finalizar. Isso é muito, muito importante, porque quando você já está finalizando o seu trabalho, qualquer erro ou qualquer mudança muito grande, né, na ilustração significa que praticamente você gastou tempo à toa finalizando. E o tempo que você deveria ter gasto planejando não foi feito. Logo, no final das contas, você desperdiçou, sei lá, às vezes 1, 2 horas do seu trabalho. Você fala, vou ter que começar do zero, porque consertar algo que já está em processo de finalização dá muito mais trabalho. Às vezes a gente acha que experimentar, testar é perda de tempo, mas pelo contrário, é ganho de tempo, tá bom? Eu tô experimentando nesse momento. Tô experimentando colocando uns choques ali, sei lá, alguns efeitos visuais que antes eu não tinha planejado. Só que essa modificação e essa experimentação é uma adição e não uma mudança drástica na estrutura do desenho. Então por isso que eu tenho espaço ainda para experimentar algumas coisas. Mas são coisas que não vão mudar, não vão precisar mudar outras coisas no desenho aqui do personagem para poder funcionar. Então eu coloquei esses efeitos aí para dar um tchan a mais, justificar uma luz, trazer mais contraste. Eu tava sentindo falta de um pouco mais de contraste. Eu até fui um pouco demais, né, no excesso de elementos de choque ali no braço dele. Depois eu vou dar uma apagada, vou dar uma reajustada, e é isso, tá valendo. Nesse momento eu tô aqui refinando um pouco, né, a questão das luzes, a irradiação da luz em relação, né, a esses efeitos visuais que eu coloquei na mão dele. Se vocês forem perceber, ainda tá meio poluído, e só depois eu fui perceber isso, mas tá tudo bem. É para isso que serve esse estudo. Da próxima vez eu espero estar mais esperto quanto a isso, porque quanto mais assertivo no início, quanto mais prática eu tiver sobre essas pequenas questões também, mais rápido você termina, né? Ou menos trabalho você tem para poder finalizar uma peça. Aí eu comecei a experimentar de novo, mais uma vez. Coloquei agora um choque de meio azuis, né? Tipo como se fosse um curto-circuito, para ver se ficava legal. Na hora eu achei que ficou legal, mas depois eu falei, não sei, cara, eu acho que também tá demais. Então essa é uma outra grande sacada, tá? Nós como artistas, às vezes a gente quer colocar coisa demais, mas aquela velha frase que, como é que é? O menos é mais, ela é muito, muito verdadeira. E às vezes com menos coisa, e é isso que eu quero também trabalhar no design das minhas ilustrações e todo o resto, é conseguir comunicar da melhor maneira com o menor número de informação possível dentro da minha própria proposta visual, né, do meu próprio estilo. Isso é bem difícil e isso precisa de bastante prática, então por isso que eu estou trazendo esse exercício aqui hoje para vocês, para poder demonstrar um pouco de todo esse processo que eu expliquei aqui, né,
e para poder lapidar vários momentos diferentes do estudo, né? Desde a concepção, ali depois, né, nas partes mais intermediárias e depois mais na questão de finalização. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver como é que ficou o nosso trabalho. E esse é o resultado final do nosso processo, do nosso trabalho de hoje, né? Esse exercício de trabalhar do início ao fim, da concepção, das partes intermediárias ali, né? De todo esse andamento até a parte final do desenho. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, de falar, busquem finalizar seus estudos. Vocês não precisam, né, finalizar exatamente todos, mas adquirir uma mentalidade de processo, do início ao fim, como a gente fez hoje, e não ficar somente no esboço, é muito importante. E aí, claro, né, tem estudos mais soltos, cujo foco não é finalização, mas que vocês procurem aumentar a frequência dessa fase da ilustração. Então, valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Abração!